Vamos seguir aqui no Mundo em Sua Casa, nesse momento, 2 minutos para as 9 horas, vamos seguir com as notícias da política, dessa vez falando a respeito do órgão de controle de fronteiras dos Estados Unidos, que divulgou uma nota na qual diz que o ex-assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, não entrou no país no dia 30 de dezembro de 2022 e que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, errou. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins, em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da análise, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data, diz a nota. Na sequência, afirma que esta constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro, diz o governo americano. Felipe Martins ficou em prisão preventiva por 6 meses, sob a alegação de que havia viajado aos Estados Unidos junto com o então presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de junho. Martins é réu em um dos núcleos da trama golpista. A Procuradoria-Geral da República o acusa de ter elaborado a minuta golpista, o que ele nega. Já o conselheiro e ex-assessor de Donald Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para criticar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, o que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante e o que ele fez com Felipe Martins é repreensível, escreveu. Josiel Menezes, Felipe Martins, que é acusado de ter elaborado aquela minuta do golpe. E aí foi preso, ficou um tempo preso, e aí uma das alegações do ministro Alexandre de Moraes é que ele teria ido aos Estados Unidos, o que o governo americano nega. Pois é. Sobre a minuta do golpe, por exemplo, o próprio tenente-coronel Cid disse que ele não participou de nenhuma reunião com relação à minuta de golpe. É uma outra acusação que vai cair por terra também, que o Felipe Martins não teria participado. Isso aí é o tenente-coronel Cid, que era ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, disse categoricamente aí durante um dos seus depoimentos. Veja bem, essa questão do Felipe Martins já vem sendo tratada pelo advogado Jeffrey Cicchini, do Felipe Martins, há muito tempo, dizendo que ele realmente não entrou nos Estados Unidos. E está confirmado agora pelo Departamento Alfandegário lá dos Estados Unidos com relação a essa questão. E foi afirmado ainda mais 2 coisas, que o Felipe Martins ficou 10 dias em uma solitária, como se fosse uma espécie de tortura, para que ele pudesse, então, de certa forma, depor contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem diz isso é o advogado Jeffrey Cicchini, do Felipe Martins. Agora, outra coisa, o pior de tudo isso aí, Rafael, é esse documento que a Polícia Federal pegou como base numa reportagem do jornalista Guilherme Amado e colocou esse documento nessa ação para incriminar o Felipe Martins. E esse documento é um documento falso. Como fica agora a questão da Polícia Federal? Como fica agora o ministro Alexandre de Moraes, que tem que rever essa situação? Será que o ministro Alexandre de Moraes foi enganado com relação a esse documento? É a pergunta que se deixa. Felipe Martins foi preso pelo motivo errado, Ana Flávia, já que ele é acusado de ter feito a minuta do golpe e não teria pisado nos Estados Unidos? É interessante que a gente começou o programa falando de posicionamentos políticos das instituições, né? Isso sim, o órgão dos Estados Unidos, isso sim é uma manifestação política, né? A gente tem, inclusive, o chefe lá do órgão alfandegário se manifestando no X, chamando o Alexandre de Moraes de careca, assim... É absurdo, de tão político. No entanto, Rafael, vale a gente mencionar aqui para quem está nos assistindo que as instituições também são passivas de erro e isso pode ser revisto, isso pode ser rediscutido. E ainda que o ministro Alexandre de Moraes tenha sido enganado ou tenha errado, e isso com certeza vai ser revisto, eu acredito muito no STF e no seu trabalho, porque se você comparar com um assessor da presidência para assuntos internacionais que deve ganhar seus 20, 25 mil, o ministro Alexandre de Moraes fez muito mais por mim e pela minha nação. Então, prefiro aí
confiar nas decisões do ministro do que na palavra do advogado, do assessor, que, sinceramente, estava ganhando lá para ser assessor da presidência. Entre ele e o ministro de Alexandre de Moraes, eu fico com o ministro do STF, Alexandre de Moraes.